programa Júnior Mosco Revela, mais uma vez aqui juntinho com vocês. E obrigado sempre por me receber aí na sua casa, porque vocês são os maiores motivos da nossa existência. É por vocês que nós todas as noites estamos com esse encontro marcado sempre às 23 horas, com esse gostinho de Júnior Mosco Revela. E hoje nós vamos receber uma convidada muito importante, Marilene de Oliveira Pinto Pires, mais conhecido carinhosamente como Lena. Boa noite, Lena. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Bem, maravilhoso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. E vamos falar sobre a história de vida de Lena, uma mulher de fibra, uma mulher de garra, que também é advogada, tem uma história muito bacana dentro desse caminhar. Hoje ocupa o cargo de primeira-dama da cidade de Alumínio. Enfim, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa mulher. Lena, vamos começar, para quem está lá em casa a conhecer, vamos falar um pouquinho da sua infância, que foi lá em Minas Gerais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua vida com seus pais, com seus irmãos. Como foi a sua infância? Certo. Vou começar aí falando sobre o Lena, né? Tá. Que você falou aí, tão bacana. É um nome de infância, né? Que a minha mãe, já desde a Como é o nome da mamãe? pequenininha, Luzia. Luzia. Minha saudosa mãezinha. Então é um nome carinhoso dos meus irmãos, né? Que eu tenho um irmão mais velho. E desde que eles começaram a falar comigo foi Lena. Então hoje eu quase nem me reconheço como Marilene. Às vezes, né? As pessoas falam Marilene, eu fico, puxa, tô perdida. Quem é Marilene, né? Aonde eu tô? Eu sou a Lena. O apelido carinhoso, ele se transforma assim na nossa pessoa, né? Ele incorpora e nos faz quem a gente é. Muito bacana. Lena, e quando você está falando sobre o seu nome, né? Que seus irmãos eram, como foi a sua relação com os seus irmãos quando criança? Olha, a minha infância foi ótima, porque a gente veio de Minas. Você passou a sua infância em Minas ou? Não, a minha infância foi toda em Alumínio. Toda em Alumínio. É Alumínio. Tá. Eu vim de Minas, eu lembro de poucas coisas, que eu tinha 3 anos de idade, então algumas coisinhas eu lembro, mas muito pouco. Aí veio eu, meu irmão e a minha irmã, que é abaixo de mim, né? Então minha mãe veio com 3 filhos para Alumínio. E logo que viemos para Alumínio, fomos morar hoje a gente fala que é o pior bairro da cidade, mas na época ele era o melhor bairro da cidade. E por que o melhor bairro? Era um sítio, era uma chácara muito grande. E o meu pai ele já tinha experiência de cuidar de fazendas em Minas. E quando chegamos aqui foi maravilhoso para ele. Como era o nome do pai? Seu Oswaldinho, conhecido. Oswaldinho? Oswaldinho. Oswaldinho. Conhecido como Oswaldinho. Então, quando viemos para cá e ele teve a oportunidade de tomar conta dessa chácara, né? Era uma chácara grande e tinha a casa do dono da chácara. Conhecido como uma casa grande, né? Uma casa grande, de madeira, né? Então, foi uma infância muito bacana. Aquela casa que fazia barulho, as crianças, a gente pisava, fazia aquele barulhão. Então foi uma infância muito boa. As estradas eram de terras, então a gente brincava muito de bola, fazia bola de meia, brincava, tinha um bambuzal, a gente fala, né, que tinha um bambuzal. E a bolinha ia justo para o bambuzal. Aí tinha que correr ali. A gente corria, né? Ia buscar, procurar aquela bolinha. Foi uma infância muito agradável. A minha infância, eu digo que foi assim, olha, às vezes eu sinto o gosto e o cheiro da minha infância. Eu ia fazer essa pergunta. Qual é o cheiro da sua infância, Léo? O cheiro da minha infância é o bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Você lembra de algum momento assim, de comendo esse bolinho de chuva e de uma reunião com seus irmãos? Como que era isso? Olha, era incrível, porque morávamos nós e logo veio a minha tia, que daí meu pai trouxe a minha tia também para morar do lado. Então eu tinha muitos primos. A minha tia tinha 12 filhos. 12? Que delícia, uma família imensa. Muita gente. E minha mãe fazia os bolinhos de chuva e naquela época
tinha aquelas latas de goiabada, né? Então eu lembro que era muito pequena, coisa, acho que eu tinha 5, 6 anos, mas é aquilo que me marcou muito. A minha mãe pegava aquelas latinhas de goiabada, colocava 6 bolinhos de chuva em cada latinha e era aquilo. Era 6 bolinhos para cada um. Para cada um. E eu era meio atrevidona, acabava o meu, corria, tava um do outro. E, Helena, muito legal. Embora você morasse no sítio, seu pai, seu Oswaldino e Dona Luzia cuidavam do sítio. Foi uma infância feliz, mas a gente pode entender, foi uma infância que como criança você sentia dificuldades já da vida, como que era isso? Não, era uma infância feliz, né? Como eu disse, assim, a gente curtia muito, tinha essa liberdade de brincar. Então, por isso eu falo, foi uma infância feliz. Mas também foi uma infância difícil. Essa época que eu estou falando é 74, 75, em Alumínio, uma cidade que estava começando a se expandir, né? As pessoas que vinham à procura de trabalho, né? Em empresa, que era no caso a CBA, estava começando a expandir o trabalho dela, então todos que vinham com um sonho, né? Vinham para cá com um sonho de progredir. E aí, quando você fala do sonho, os seus Oswaldino e a Dona Luzia realizaram o sonho? Então, não conseguiram realizar o sonho deles, que eles falavam muito, que era o quê? Eles queriam ter aquela casa ampla, conseguir manter os filhos por perto, né? Os filhos e os netos, e não conseguiram. Né? Não conseguiram, até por conta das dificuldades mesmo. O meu pai, ele ficou 7 anos na CBA e teve aí um problema de saúde, caiu uma caixa de perfil, né? na perna, e ele teve que ficar afastado no INSS. E naquela época a gente não tinha, o INSS não tinha tantos direitos trabalhistas como se tem hoje, né? Hoje em dia, se você sofre um acidente, tem o seguro que te ampara o trabalhador. Naquela época não tinha. Então, o trabalhador ocorria um fato desse, ele ia tinha o INSS já, mas ele ficava sem esse amparo, sem esse amparo. Então, meus pais, em que pese, eles trabalharam muito, não conseguiram realizar o sonho materialmente falando. Da casa própria, casa grande. Própria, não, a casa grande, tá. Aquela casa grande, aquele pedaço de terra enorme para poder plantar, então não conseguiu. Hoje, né, que você, até no início do programa, quando você falou o nome da sua mãe, você fez um sinal de bênção e tal. O que hoje você, mulher formada, mulher feita, já que a vida já mostrou muitas coisas, o que hoje você teria para falar para sua mãe? Olha, se eu tivesse a oportunidade, né, de vê-la, às vezes quando eu vou dormir, eu fico esperando, né, que eu pudesse vê-la, mas até hoje não consegui ver nenhum dos meus entes queridos que se foram, né, não consegui, não tive essa saudade. Mas eu falaria para ela que ela foi uma mulher incrível, né? Uma pessoa assim, até engasga um pouco para falar. Não tem problema. Uma pessoa maravilhosa e o meu exemplo de mulher. Tenho muitos outros exemplos, mas a minha mãe foi o meu primeiro exemplo, a pessoa que mais me tocou e que me toca até hoje. E aí, se você tivesse que falar alguma coisa assim, mãe, não faça, o que você falaria para ela não fazer? Olha, é incrível, porque quando eu penso, hoje eu tenho um olhar da mulher muito bacana, muito amplo, né? Tenho uma visão da mulher assim, muito ampla. E quando eu lembro lá atrás da minha mãe também tinha esse olhar. Eu lembro que quando ela veio de Minas com o pai, ela tinha os cabelos muito compridos, né? Para baixo do bumbum, assim. E o meu pai tinha um ciúme daquele cabelo que era mais dele do que dela. E lembro que quando ela começou a trabalhar, a primeira coisa foi cortar o cabelo, né? Então eu acho que não teria o que eu falasse para ela assim, não. Porque eu acredito que ela tenha feito tudo que ela queria. Mas se você quisesse proteger ela de alguma situação que ela passou, que situação que hoje Lena, mulher, protegeria? Eu acho que eu daria mais conforto para ela, conforto assim. Se ela estivesse aqui hoje, eu teria condições financeiras de dar um pouco mais de conforto para ela.
Ainda falando da infância, falando desse momento em que você passava com seus irmãos, qual a idade que você lembra bem de um Natal feliz ou um Natal que foi marcado por alguma coisa que você queria e de repente o Papai Noel não trouxe? Os nossos natais, de infância, eles eram lindos, porque o meu pai era violeiro. Meu pai tocava viola, sanfona, violão, e a minha mãe fazia muito doce. E ela trouxe essa cultura de fazer doce, fazer... Como uma boa mineira, né? Mineira, cultura de fazer muita comida no Natal, né? Então, e o meu pai plantava lá nesse espaço de terra, plantava milho, mandioca. Então, o que ela fazia? Passava 2, 3 dias antes do Natal, já fazendo. Então, tinha fogão de lenha, era tudo muito demorado, né? Ela ralava a mandioca, fazia a farinha. Não era bem a farinha, era aquele farelinho fino, né? Polvilho. Fazia o polvilho e depois ela utilizava aquilo lá para fazer os biscoitos. Então era quase que um mês, praticamente um mês de preparativos. Tinha um doce, que é o doce de figo, né? Que eu gosto muito, infelizmente não aprendi a fazer assim da forma que minha mãe fazia. Era 7 dias curtindo na Caldas, Júnior. Imagina a maravilha, então, né? Os natais eram maravilhosos e naquela época o que a gente queria muito, porque eu acredito, Júnior, que dentro disso que você está falando, dessa época que eu estou falando para você, não tinha televisão ainda na minha casa. Tá. Porque a televisão na minha casa ela demorou, então a gente não via o progresso, a gente não via as coisas que hoje a gente fala que são coisas boas, né? Então a gente não via. Então aquilo pra gente era maravilhoso. Então se você ganhasse, minha mãe, ela trabalhou uma época na casa da esposa do diretor da CBA, né? Do Figueroa na época. Então ela trazia os sapatos que ela dava e pra gente aquilo ali era maravilhoso. Era maravilhoso. Então na minha infância eu tive esse conformismo, até porque não tinha conhecimento das outras coisas, né? Das coisas que ditas boas. É isso. Estamos fazendo o programa Júnior Mosco Revela, hoje com Marilene de Oliveira Pinho Pires, mais conhecido carinhosamente como Lena, primeira dama, né, da cidade de Alumínio. E aí nós vamos continuar no próximo bloco com mais perguntas especiais para você. E lembrando, quando for viajar, Companhias e Viagens Júnior Mosco Trajeto, o melhor destino para você. Júnior Mosco. Companhias de Viagens Júnior Mosco Trajeto. Rua Duque de Caxias, 61, Vila Leão, Sorocaba. Viagens aéreas, rodoviárias e marítimas. Você escolhe o seu roteiro e nós levamos você. Rua Duque de Caxias, 61, Vila Leão, Sorocaba. Telefone 3232-8830. Você acha que água é tudo igual? Purificadores de Água Europa. Sua saúde em primeiro lugar. Alameda Quinhorte, 478, Santa Rosália. Telefone 32338474. Rei da Kafta. Novos sabores para o seu paladar. Queijo trufado. Kafta de picanha. Bolinho caipira, espetinhos. Rei da Kafta, Rua José Tótora, 457, Central Park. Ligue e faça sua encomenda 996-775570 ou 981-449000. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido.
Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Segundo bloco, programa Júnior Mosco Revela, hoje recebendo Marilene de Oliveira Pinho Pires, mais conhecido carinhosamente como Lena, que é a primeira dama da cidade do alumínio, né, Lena? Lena, em que momento que você se reconhece, né, com responsabilidades da vida? Qual idade você começa a assumir as responsabilidades da vida? Assim, agora eu tenho responsabilidade, tenho que assumir. Eu me casei muito cedo. Eu me casei e não tinha completado 18 anos ainda. Né? Eu comecei a namorar o meu esposo, ele tinha 17, ele tinha 20. Né? Então a gente começou a namorar e logo casamos. Ele também de alumínio, com uma história bem parecida com a minha, né? Veio do Paraná também com a família. E a gente se conheceu e logo casamos. E logo já tive também a minha primeira filha. Foi assim muito rápido. E aí você já começou a entender a responsabilidade. Sim. Do que era ser mãe, do que era ser mulher. O que foi mais difícil na sua vida? Entender a responsabilidade de ser mulher ou entender a responsabilidade de ser mãe? Foi um conflito porque eu descobri o que é ser mulher e ter responsabilidade ao mesmo tempo. Né? Estava saindo aí da adolescência, né? 17, 18 anos, e já tive essa responsabilidade de ser dona de casa também. E o meu marido, ele foi criado homem. Tá. Assim, homem. A mãe tratava, né, tudo, era tudo na mão, né? Tinha vários filhos também, filhos homens, então tinha aquele lado da mulher servir. Tá. Né? O homem tinha que ser o comandante, o general, e a mulher dizendo sempre amém, amém, amém. Seria mais ou menos isso? Não. Não? Não. Não seria isso. Seria assim, a mãe que tem vários filhos homens e que a mãe se dedica para dar tudo na mão dos filhos. Por exemplo, um exemplo assim que eu posso dizer, quando eu casei, meu marido não pegava a toalha do guarda-roupa para levar até o banheiro. Eu tinha que pegar a toalha no guarda-roupa e colocar no banheiro. O chinelo, a mesma coisa. Ele chegava do trabalho... Então, mas é isso que eu te falei, é mais ou menos uma coisa assim, de general, né? Eu mando e você... Não, por mais que a pessoa seja boa, mas faça, né? Ele não... Faça. Engraçado, Júnior, que ele nem falava faça. Porque como no período de namoro, e eu sou uma pessoa assim, observadora, né? Então, no período do namoro, eu frequentava a casa dele. E eu já via como ele é tratado lá. E automaticamente, sem que ele pedisse, eu já fazia aquele tratamento VIP. Aquele tratamento que a mãe fazia com ele, eu, para agradá-lo, fazia também, repetia. Então, eu procurava fazer a comida que a mãe fazia. Quando eu ia na casa da mãe dele, eu procurava observar. Fazer mais ou menos. Observar. E aí, isso durou por quantos anos mesmo? Meu casamento durou 27 anos. E aí você... Ele faleceu. Faleceu. Tá. E aí, depois que ele faleceu, pelo que eu sinto, assim, você foi uma esposa dedicada. 27 anos de casamento é um tempo bastante, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Bastante. E aí, depois você parte para uma outra vida. Certo. E nesse momento ainda, você já tinha ingressado na carreira de advocacia? Não. Nesses 27 anos de casamento, é uma longa história. Né? Estamos aqui para revelar. É uma longa história.
Porque, como eu te disse, eu me casei com 17 anos, não tinha completado 18 ainda, tinha terminado o ensino médio, né? O ensino médio. E já iniciei uma nova fase da vida com uma criança, né? Que eu logo já tive uma filha e uma criança. E tem um problema também que veio junto aí. Nessa fase de criança para adolescência, eu conheci a igreja evangélica. Tá. Entrou a religião no meio. No meio, olha para você ver, que legal. E o meu marido também. Então, nós dois entramos nesse casamento. Eu me casei numa igreja evangélica. Tá. O pastor, né, fez o meu casamento. Então, veio todo esse peso também, além de estar saindo da casa da mãe, além de estar entrando num casamento que eu já sabia que o marido, ele era... a mãe servia, então eu também tinha aquela incumbência de servir. Além de tudo, eu vim com o peso da religião, o peso da crença. Então, imagina, eu fui orientada, quando saí da infância para a adolescência, fui orientada que a mulher não podia usar anticoncepcional, não podia fazer sexo antes do casamento. Antes do casamento. E entre o anticoncepcional e o sexo, eu preferi fazer o sexo antes do casamento. Legal, né? Não, é maravilhoso. Aí o que acontece? Aí você acha que isso é um problema? Bom, era um problema por conta da religião. Aí o que acontece? Tive a primeira filha, amamentei, dona de casa. Logo, 2 anos e 4 meses, a minha filha tinha 2 anos e 2 meses, engravidei novamente, porque não tomava o anticoncepcional. Então, quando o leite materno ia secando, ficava fértil. Tá. Aí, segundo filho. Deus do céu, vamos lá. Segundo filho. E eu lá, né, tinha terminado o ensino médio, cuidando do marido. Devagar consegui tirar um pouco daquela manha dele e já impor, né? Você pega a toalha no guarda-roupa. Então as coisas foi melhorando um pouco, mas ainda eu tinha aquela opressão e aquela dificuldade de era um peso, Júnior. Às vezes eu penso assim, era um peso da religião, um peso aqui da religião. Que era um peso, o mesmo peso da sociedade, né? Isso, vem junto, o peso da sociedade, falou, é perfeitamente isso, o peso da sociedade. Aí logo, 2 anos, pouquinho de novo, 3º filho. Realmente, pílula nada, é o sexo. Sexo mesmo. Aí, no 3º filho, 3 cesarianas, aí o médico na época, o ginecologista, ele falou, olha, chamou meu esposo, a mim, e falou assim, ela está com 25 anos, precisa fazer a cirurgia, laqueadura. Era muito jovem, aí nós conversamos, e a gente gostava muito de criança, porque a gente gostava daquela família que a gente tinha. Também foi criado com 12 primos, Isso. 4 irmãos. Meu marido, 7 irmãos. Então, A gente gostava. Então tá explicado, não era a pílula, né? Também. Já é de família. Aí o que ocorre a gente decidiu, tem que fazer 25 anos, poderia até já estar no time de futebol, né? Então, tá muitos filhos. Aí fizemos a laqueadura, a minha filha faleceu. Tá. Aí A primeira? A do meio. A do meio. A do meio. Ela tinha 8 anos. Aí ela faleceu. E como era o nome? Aline. Aline. Aí, E aí como é que é isso? Como que é perder um filho de 8 anos? É muito triste, não tem nem dimensão para colocar tamanha dor, né? É uma dor assim muito grande. E nessa época eu praticamente me isolei, né? Fui para um quarto, de preferência com as luzes apagadas,
E era como se nada mais tivesse sentido naquele momento. Mas eu tinha mais 2 filhas para poder cuidar, né? Cuidar. E assim foi, esses 27 anos recheado de coisas maravilhosas, porém, como todo o relacionamento, esses acontecimentos que vêm, que você não espera e que te... Eu falo que esses acontecimentos, que essas perdas, tiram um pouquinho de nós. A cada perda é como se fosse um pouquinho de nós também se esvaziando. Quando você coloca, né, da partida da sua filha, da Aline, que partiu com 8 anos, um anjo, né? E você fala, tira um pouquinho ou de repente deixa a gente sem chão totalmente e a gente começa a entender como que é essa vida, para que lado que eu estou indo? É verdade, Juninho. Mais ou menos isso aí mesmo. Mais ou menos isso. A gente ri, mas você se esvazia, né? Você se esvazia no momento da perda e depois você vai se... Porque não sei se é a natureza ou se é Deus, o que a gente pode falar e acredito que seja algo de superior, né? Talvez possamos falar Deus, que te dê, que preenche aquele vazio que a perda causa. Mas essa cicatriz, ela fecha? Eu acredito que não. Que não. Eu acredito que não. A dor da perda, ela é tão traumática, a ferida ela é tão profunda que cicatrizar, não. Ela dá aquela fechadinha, né? Encosta, eu acredito que ela faça assim, ela vai encostando, é uma ferida aberta no início, depois ela vai já chegando, mas fica sempre a fresta para a saudade. Da saudade. Saudade né? enorme. E do entendimento, talvez, da vida, né? Também. Que a gente tenta entender como que é isso, né, Lena? Eu costumo dizer que eu tenho amigas que me falam assim, Lena, eu nunca perdi ninguém, né? Eu nunca perdi ninguém, a minha família é toda completa, né? Eu nunca tive eu tenho amigos que falam que nunca teve dificuldade financeira, assim, tão graves. E elas falam para mim que não entendem não conseguem entender o que é você sentir essa dor. Então tem pessoas que, por não ter perdido, e eu acho que é uma grande sorte, bênção, sei lá, porque a perda ela nos arrasa, mas também nos fortalece para o que vem lá pela frente. Estamos terminando o segundo bloco, hoje revelando Lena, que a gente está falando assuntos delicados aqui, mas isso é importante para que vocês saibam. Quando a gente traz um convidado, para que realmente nós revelamos para você conhecer o nosso convidado, e aqui nós fazemos tudo com muito carinho, porque eu aqui, vocês aí juntinhos, nós fazemos toda a diferença. Estou revelando meu coração, Júnior. É isso. Me abrindo. Bacana. Você acha que água é tudo igual? Purificadores de Água Europa. Sua saúde em primeiro lugar. Alameda Quinhorte, 478, Santa Rosália. Telefone 32338474. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Restaurante Vila Leão. Atendimento diferenciado. Massas artesanais. Carinho em servir. Qualidade e bom gosto. Panqueca doce e massa mista. Omelete gourmet.
risoto de açafrão, festival de massas. Restaurante Vila Leão. Companhias de Viagens Júnior Mosco Trajeto. O Duque de Caxias 61 Vila Leão, Sorocaba. Viagens aéreas, rodoviárias e marítimas. Você escolhe o seu roteiro e nós levamos você. O Duque de Caxias 61 Vila Leão, Sorocaba. Telefone 3232-8830. Hoje recebendo a primeira-dama da cidade de Alumínio, Lena, que é carinhosamente conhecida, né, Lena? Lena, nós estávamos nos dois primeiros blocos, nós falamos muito da infância, falamos da transição, você falou um pouco da vida e, de repente, vamos começar a falar de quando a Lena ingressa na advocacia, de quando a Lena também surge o grande amor, né? Teve um segundo grande amor aí, né? Então vamos entender. A vida nos traz sempre algo, né? Temos que ter esperança, sempre algo bom. Algo bom. Depois da chuva, da tempestade, vem sempre o sol, né? Então, a advocacia, ela veio com o incentivo do meu marido, né? Meu marido, ele sempre me incentivou a sair, a estudar. E por conta de me dedicar à família, dedicar aos filhos, demorei bastante tempo. Eu voltei aos estudos com 30 anos. Tá. 30 anos. Então você teve duas grandes perdas na vida, né? Assim, teve os pais, depois a sua filha Aline e depois o seu marido. Depois, em 2015, agora, perdi o meu marido, né? Tá bem recente. Então, eu voltei a estudar, porque quando eu me casei, terminei o colégio e fui me dedicar à família. Tive os 4 filhos, criei os 4 filhos, sem colocar em creche, cuidando mesmo, né? Me dedicando sendo mãe, né? Sendo mãe mesmo. Não que a gente entenda que quem tem que colocar na creche, né? Mas é feliz de quem consegue estar do lado dos filhos. Infelizmente, a vida moderna hoje... Hoje a gente sabe da importância das creches, até por conta do trabalho, né? A mulher precisa se dedicar também ao mercado de trabalho. E hoje a maioria das mulheres hoje, contramão do que eu fiz, do que eu escolhi, elas estudam mais e demoram mais para curtir a maternidade, né? Então, na idade em que eu voltei para os estudos, geralmente hoje é o que a gente vê as mulheres aí começando a pensar na maternidade e no casamento, né? Então, a minha história é um pouco a contramão do que ocorre hoje. E na minha época também já acontecia mais ou menos dessa forma. As mulheres da minha idade, hoje 48 anos, elas já demoram mais tempo para poder, né, deixar ou curtir o seu filho. Então, e aí depois, vamos falar dessa inovação. Daí você se formou em Direito, depois conheceu um novo amor, casou novamente. E aí eu queria que falasse sobre esse encontro, sobre essa relação. Daí aos 30 anos eu voltei a estudar, né? Comecei a ler mais livros, porque eu já estava com a mente um pouquinho mais focada ali na família. Aí voltei a estudar, fiz vários cursos, estudei informática durante 8 meses para estar um pouco atualizada no mundo moderno. Depois eu fui para a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito, eu falo que ela foi para mim, foi 5 anos, como o JK disse, né? Fez 50 anos em 5, eu aprendi 50 anos em 5. Então, a faculdade foi muito importante. O banco ali da faculdade, os meus amigos, os professores, foi maravilhoso. Foi 5 anos assim da minha vida que eu trago com muito carinho, e a bagagem que eu aprendi nesses 5 anos foi de uma importância para quem eu sou e para como eu penso hoje, essencial. E aí depois
teve um encontro, que hoje que é o prefeito da cidade de Alumínio, né? Sim. O meu encontro com o Bimbão, ele foi bem assim. Bimbão, né? Bimbão, meu querido Bimbão, prefeito de Alumínio, um abraço para ele. Lógico, sim. O meu encontro com ele, ele é sindicalista, né? Então a história dele no sindicato, lá na empresa, ele sempre teve muito à frente, sim, muita luta, né? E já faz, acho que 25 anos ele ficou como presidente do sindicato. E eu Os metalúrgicos, né? Metalúrgicos de alumínio. E eu, como moradora de Alumínio, não conhecia ele, mas ouvia falar. Não conhecia, mas ouvia falar. E foi interessante que eu fui no sindicato levar o meu filho para cortar o cabelo lá, né? E quando eu olho aquele homem enorme, grandão, né? Ele era muito grande e muito forte. Naquela época, isso há 10 anos atrás, ele era muito grande, muito alto. Hoje parece que encolheu um pouquinho. A idade faz isso com a gente. Olha, Bimbão, eu não tenho culpa do que a Lena está falando, que você encolheu. Eu não sei no que você encolheu. Aqui ela está revelando, mas aí você está colocando ele em má situação. Encolheu um pouquinho. Isso, encolheu um pouquinho. Ai, Júnior, E aí teve esse encontro? Teve esse encontro. Aí ele logo já começou a conversar, já falou que eu era bonita, né? Aí já falou assim que tinha algo de diferente, ele fala até hoje. Já bateu assim. Não, ele fala até hoje que ele não sabe. Ele falou assim, você não é tão bonita. Isso é ótimo, você não é tão bonita. Você não é tão bonita, o seu corpo não é tão bonito, mas você tem algo que é muito bonito. Então eu falo, então tá bom, obrigada, né? Mas o meu relacionamento com o Bimbão, com o prefeito, eu falo que é quase de alma gêmea. São encontros que acontecem, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que era para ser, porque ele tem uma importância enorme na minha vida. Depois que eu perdi o meu marido em 2015, ele foi, como que eu posso dizer assim, ele foi o meu ombro, porque eu me vi sem chão, né? Sem chão. Meu marido adoeceu em 2012, começou a adoecer em 2012 e faleceu em 2015, né? E foi assim uma doença que a gente não imaginava. Ele também era muito forte, meu marido muito forte, alto, então nunca reclamou de problema nenhum de saúde, né? Então nos pegou de surpresa, a família, todos os filhos. E quando ele faleceu, eu me senti assim, como eu posso dizer, desamparada. Desamparada, né? Desamparada. Eu acredito, hoje eu falo que a dor que eu senti pela perda do meu marido, Júnior, foi maior que a perda da minha filha. Olha para você ver que incrível. Que incrível essa ligação. O tamanho da dor. Da dor. Porque o da minha filha foi enorme, mas eu tinha ele do lado. Então... E quando o seu vamos colocar ex-marido, né? O seu ex-marido foi embora, não tinha um ombro, né? Isso, faltou um ombro. Eu não podia pesar meus filhos, até porque eles também estavam sofrendo, né? E eu tinha essa consciência. E o Bimbão, ele desde o primeiro momento esteve muito próximo. E nós, pessoas, nós damos importância, muita importância, parece que não, mas a gente dá muita importância para esse acolhimento, para essa pessoa que chega no momento mais difícil da tua vida. Eu sou muito grata. Que a gente só sabe quando não tem mais, né? Isso. Eu costumo dizer, é tão importante você sair e saber que tem alguém te esperando. Quando a gente não tem quando você sai e você sabe que não tem ninguém te esperando, as coisas ficam diferentes, né? Mais difíceis, né? Eu sou uma pessoa que sou muito grata. Eu agradeço a tudo e a todos. Não só pessoas, agradeço uma árvore, eu sou muito agradecida. E eu acho muito importante esse quase que um dom, né? Eu acho que a gratidão é um dom.
E eu sou muito grata ao Bimbão. Eu sou muito grata porque no momento que eu mais precisei, minha família também mais precisou, ele foi aquele, como posso dizer, quase que um anjo. Um anjo. Então ele me trouxe essa figura de marido novamente, esse amigo, esse parceiro. Então nós temos aí, além do amor, lógico, temos toda essa parceria, essa gratidão. E ele fala para mim assim que ele se tornou uma pessoa melhor após ter me conhecido. Então, fechou. Eu penso assim, o bem atrai o bem, né? E a vida é como um espelho, né, Helena? Eu penso sempre assim, é um espelho. Ela nos dá o reflexo daquilo que a gente representa, não é? Daquilo que a gente precisa. Daquilo que a gente precisa. Perfeito. E hoje vocês já se casaram, ele já pegou uma família formada, né, Helena? Que já... Para um homem que está com 66 anos, nunca casou. Aí, de repente, ele se encontra e se depara com uma mulher, 3 filhos e 2 netos. Né? Então, para ele também acredito que também é algo diferente, né? É algo que ele precisa também estar assim, preparado para receber, né? Para receber. Mas também... vamos pensar assim, né? Falando em energia, talvez Deus tenha preparado você com os seus filhos para agregar ele e ele formar uma família, né? Praticamente ele pediu um casamento, eu aceitei, mas o casamento não saiu ainda. Então, mais ou menos, é isso aí. Ele pediu um casamento, já pediu várias vezes. Eu acho que tenho 3, 4 meses, um pouquinho mais, aceitei pedir de casamento, porém esse momento ainda não chegou. Não está concretizado no papel. Eu acredito que ele tenha medo. Vou dar uma forçadinha básica ali que vai sair. É isso. Lena, e de toda essa história que você contou até agora, principalmente dessa sua, depois do seu ex-marido ter falecido, tem algum momento que foi muito difícil, tirando a passagem dele, a morte dele, que você falou assim, agora eu não sei para que lado eu vou? Eu tive nesse período, Júnior, nossa, o Júnior pega, gente. Nesse momento eu tive, até porque em 2010 eu optei por me chegar na política, né? Aí foi acho que a segunda eleição que o Bimbão se candidatou para prefeito. Aí ele me chamou, né, me convidou e eu aceitei me candidatar a vereador. A partir desse momento, minha vida ela mudou um pouco mais, né? Porque você fica, de certa forma, vulnerável para o seu público. Ser julgado, né, por uma população. Isso. Mas isso, nós vamos segurar isso para o próximo bloco, que já é o último bloco, onde a Lena vai falar sobre esse desafio e aí vocês vão terminar de conhecer quem é essa mulher encantadora, Lena. Porque eu aqui, vocês aí juntinhos, nós fazemos toda a diferença. Quanto vale a realização de um sonho de uma criança? Quanto vale ir ao encontro da felicidade? 3233-0259 trajetoturismo.com.br. Restaurante Vila Leão. Atendimento diferenciado. Massas artesanais. Carinho em servir. Qualidade e bom gosto. Panqueca doce e massa mista. Omelete gourmet. Risoto de açafrão. Festival de massas.
Restaurante Vila Leão. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Salão Giovelli, 15 anos atuando no mercado com especialização em cortes e longuerras argentina. Tem uma equipe especializada em loiros, químicas, penteados, makes para noiva e madrinhas, além de micropigmentação e microblend. O local dispõe de manicure estética e uma charmosa boutique de roupas e acessórios. Venha realçar a sua beleza com Elaine Berg. Rua Guiana 80, Parada do Alto Sorocaba. Telefone 3346-4651. Salão Giovelli. E da Kafta. Novos sabores para o seu paladar. Queijo trufado. Casca de picanha. Bolinho caipira. Espetinhos. Rei da Kafta, Rua José Tótora, 457, Central Parque. Ligue e faça sua encomenda 996-775570 ou 981-449000. No quarto e último bloco, programa Júnior Mosco Revela, hoje recebendo Lena, primeira dama da cidade de Alumínio. E no bloco anterior, Lena, você falou que o maior desafio, um dos maiores desafios da sua vida, que é uma mulher que passa sempre por grande desafio, foi quando você se candidatou e aí você se colocou em julgamento de uma população. Porque o político acaba acontecendo isso, né? Isso. No momento em que eu decidi me candidatar, eu fiquei mais conhecida, que tem sempre o lado bom, o lado ruim. Foi importante porque eu fiquei conhecida, eu me aproximei das pessoas que mesmo morando na mesma cidade muito tempo sem ver, fica diferente, né? Porque também eu me fechei um pouco na minha família, eu dei aquele tempo para poder criar meus filhos e quando eu aceitei sair como candidata a vereadora, até para colaborar também com o partido do Bimbão, que naquele primeiro momento foi só para cumprir, que hoje a gente tem aí acho que 30%, os partidos têm uma cota, né? Graças a Deus que tem essa cota, existe, porque a partir dessas cotas, a inserção da mulher na política, ela se coloca um pouco mais... Ela cresceu. Possível, né? Até porque os partidos vão ter que buscar mulheres que tenham no seu perfil a possibilidade de pleitear a política, né? Pleitear ou ter de uma eleição mesmo, né? Isso, ter alguma qualidade ali para poder... E aí você se coloca em julgamento. E aí você se decepciona? Não. A primeira eleição que eu participei, eu tive 118 votos. Nessa última eu tive 205, faltou 12 votos aí para poder ser eleita, né? Então, na primeira vez eu tive 118 votos. Como a gente conversou, tudo aqui não era muito conhecida. Então na segunda já dobrou? Não dobrou muito, porque teve alguns problemas também. O fato de eu ter ficado viúva, logo ter um relacionamento, que chega a esse ponto que você falou de um julgamento das pessoas. Tá. Que as pessoas, elas têm um conceito, né, que elas formulam da vida, né, e muitas vezes a mulher viúva, a mulher divorciada, ela é julgada sem mesmo poder ter uma vida nova, né? As pessoas muitas vezes elas não entendem por que elas estão fazendo esse julgamento.
E é muito engraçado que a mulher passa por isso. O homem, quando ele fica viúvo, se na semana seguinte ele aparecer com uma nova esposa, uma nova mulher, está tudo resolvido, não é isso? Eu acho que, mais ou menos, eu acho que é natural, né? É natural. Minha mãe também ficou viúva antes do meu pai e demorou um pouquinho mais que eu, acho que foi 3 meses. Né, que eu estava viúva, eu já assumi o meu namoro com o Bimbom. A minha mãe, acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos, também teve um novo relacionamento. É natural. Eu sinto como natural do ser humano, por conta dessa moral, a religião, por tudo isso que a sociedade aqui, né, a sociedade nos impõe. E aí, Helena, você embora não tenha sido eleita, hoje você comanda todo o Fundo Social. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a Helena tem desenvolvido, como está sendo esse envolvimento com a política, né? Que eu acredito que o Fundo Social ele tenha uma vertente maior, uma responsabilidade maior, até às vezes que um vereador, né? Com certeza. Porque é muito serviço. Com certeza. Hoje eu trabalho bastante, né? Porque eu advogo, eu exerço a minha profissão, já faz 4 anos que eu exerço a minha profissão, então eu advogo bastante. No ano passado eu tive 200 processos, né? Então é muita coisa, tem as audiências, envolve todo um trabalho árduo, né? Um trabalho árduo, não é tão simples quanto parece. Então eu continuo exercendo a minha profissão como advogada, continuo sendo mãe, dona de casa, porque eu também estou sempre próxima ali aos meus filhos, cuidando da minha casa, e também agora o Fundo Social, né? Então são aí 2 frentes importantíssimas que eu não posso deixar, e mais o meu objetivo, que é ser vereadora, né? Que se você está engajado e trabalhando para... Tem esse objetivo, né? É uma meta, né? Isso, a gente traça ali, a gente quer chegar lá. E quer. Então, o meu trabalho como advogada, sindicato, que eu trabalho, presto serviço ao sindicato, então tenho que estar lá, tenho minhas horas de estar lá, e tem o Fundo Social que eu presido. Então, hoje que eu posso dizer, que eu digo que eu conto com muitas pessoas maravilhosas. E quando você está dentro do Fundo Social, você começa a ter acesso a uma população que vem em busca. Você se surpreende com o serviço que o Fundo Social tem que desenvolver, como que é esse engajamento e o que mais se surpreende você? Quais são os problemas maiores que chegam até você para ser resolvido? O Fundo Social, a gente lida aí com o pessoal, com uma camada da população, é aquela camada que está naquele momento mais frágil, porque o que eu reparo, que eu prestei atenção nesses quase 2 anos que estou à frente do Fundo Social, é que você tem a pobreza e você tem aquele que naquele momento está passando por dificuldade, ou porque ficou desempregado, alguém da família, ou porque algo ali aconteceu naquele momento que desestruturou o seu orçamento e a pessoa também entrou como pobre. Então nós temos aí 2 tipos de pobreza, 2 pobrezas. Aquela pobreza que já é fixa ali e essa que é a que a gente luta, que eu falo que é luta, porque para você tirar uma pessoa da pobreza e elevar ela a um patamar um pouco melhor, que não dependa mais dos projetos sociais, é muito difícil. Eu acredito, Júnior, que seja o nosso maior desafio é conseguir aliar projetos assistencialistas, como muitas pessoas gostam de falar,
com o progresso dessa camada. Dar o pão e também ensinar a usar a ferramenta, usar a pessoa a ir trabalhar. Mais ou menos dar o pão e ensinar a pescar. Isso é muito legal, muito bacana, teoricamente. Mas não acontece. Mas é difícil. Porque a pessoa, quando ela já está na linha da pobreza, na linha da miséria, como a gente costuma dizer, ela já está desmotivada. Então, muitas vezes é fácil falar, temos que ensinar a trabalhar. Mas a pessoa, às vezes, psicologicamente, ela está doente. Então, tem que ter também um trabalho psicológico, né? Um trabalho de estímulo para a vida daquela pessoa. Perfeito. Que ela não vai conseguir, ela vai trabalhar para quê? Se ela não consegue visualizar mais nada, não é isso? Perfeito. E o trabalho que a gente faz no Fundo Social, que eu venho fazendo há 2 anos, quando eu cheguei no Fundo Social, logicamente, através do nosso prefeito, querido prefeito Bimbão, que me deu essa oportunidade, logo que eu cheguei, eu vi um cenário do quê? Das pessoas estarem acostumadas a receber. Essa fartura. A receber. Aí o que acontece? E aliado aí é um ponto que eu vim de um ideal político. Né? Então veio uma mulher, não uma primeira-dama. Veio uma pessoa para batalhar por eles. Mais ou menos, porque o que eu quero dizer para você é que quando chegou ao Fundo Social, não chegou só uma primeira-dama, na visão de quem? Na visão dos políticos, na visão da Câmara de Vereadores, na visão dos departamentos da Prefeitura, não veio só uma primeira-dama. Se for uma primeira-dama é bonitinha, bacana, todo mundo quer ajudar. Veio uma primeira-dama com uma bagagem de querer voto. Entendi. Não entendendo o seu lado. Embora você seja engajada numa carreira política, mas você está engajada no ser humano. Mesmo porque esse histórico de vida que você tem, seria inegável uma mulher como você não ter esse engajamento com o ser humano. Perfeito. Não é isso? Hoje nós recebemos aqui Marilene de Oliveira Pinho Pires Lena, como é carinhosamente conhecida. Filha do senhor Oswaldino e dona Luzia, que vieram lá de Minas Gerais aterrissar na cidade de Alumínio. Teve 4 filhos, uma partiu aos 8 anos de idade. Isso fortaleceu essa mulher, que sempre ficou muito feliz quando sua mãe trazia os sapatos usados da casa onde trabalhava, e ali eles ficavam encantados. Bolinho de chuva é o melhor presente que a Helena gosta. O seu cheiro, aquela doçura do açúcar que sua mãe tão bem fazia. Lena, que hoje está à frente do Fundo Social e que com luta e com bravura comanda, com braço forte, uma destemida missão de fazer o bem e não ser julgada. Porque isso é uma mulher que realmente faz a diferença. E foi isso que hoje nós procuramos revelar para você. Lena, uma simpatia e uma pessoa que está à frente do tempo e fazendo para o próximo. Lena, obrigado pela sua presença. Foi muito bom receber você aqui. Olha, eu agradeço estar aqui com você e poder falar um pouco de mim, que às vezes a gente fala, mas acaba não parando, né, para falar essas coisas bacanas que tá lá no íntimo. E hoje você, com essa sabedoria, com essa experiência, conseguiu tirar aí coisas que estavam aqui quietinhas e que foi bom. Guardadinhas. Estou feliz. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco de mim. E o nosso país, ele está aí quase que dividido, né, Júnior? Mas que nós torcemos aí para que tudo acabe bem. O melhor caminho, porque o nosso país é muito trabalhador e a gente quer isso, a gente quer paz, trabalho, progresso para todos. Obrigado, minha querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E com isso nós vamos terminando o programa de hoje, lembrando que o programa Júnior Mosco Revela é realizado pela Associação Cultural Fazendo Arte, que realiza vários projetos, esse programa, o projeto Abracadabra e outros projetos que você deve conhecer. Obrigado sempre pela sua audiência, fique com Deus e até o nosso próximo programa.
Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Realização: Associação Fazendo Arte.